Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma websérie do Área Central. Hoje aqui eu gostaria de puxar a atenção de vocês, para quem quer saber de gestão de rede e gestão de loja de material de construção, fica aqui, tá? Não sai. Por quê? O nosso convidado tem mais de 15 anos de experiência no varejo Matcom. Ele iniciou sua carreira como vendedor de loja de material de construção, foi gestor de rede e segmento, do segmento de material de construção com mais de 50 lojas, é consultor especializado no varejo Matcom e foi professor acadêmico do curso de administração. Eu estou falando Sidney Lastra. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, satisfação enorme estar aqui para poder compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que a gente já viveu do universo das redes e principalmente do universo do varejo de materiais de construção, que é um segmento a qual sou apaixonado e trabalho há mais de 16 anos. Sidney, brigadão. E assim, o papo aqui é para saber realmente o foco, o teu foco, como você roda dentro das redes, que você já rodou, você foi gestor, e também olhando para a loja, para o varejo, que é a tua especialidade. Eu vou começar já a perguntinha aqui, que é o seguinte... Vai me enquadrar, né? Já vou te enquadrar. Você roda o país inteiro. Eu vi que você atende desde o norte, nordeste, ao sul do Brasil. Aonde está a dor número 1 das lojas? Varejo, assim, onde que você fala assim, de novo isso? De novo esse questionamento ou essa falta de preparo, enfim, Onde que você enxerga assim, aqui... Vamos colocar 3, vai. As grandes dores hoje, para ser bem direto, do varejista de materiais de construção, vamos elencar como primeiro ponto, é a falta de profissionalização. Qual que é a história da grande parte dos lojistas de materiais de construção? Ele não se preparou para ser lojista, ele tinha lá um pequeno capital, começou a sua estrutura, ele demandou investimentos conforme a loja foi iniciando as suas atividades, vendendo bem, começou a crescer, e aí ao longo do tempo ele foi se preparando, tá? E aí, dado um momento, a loja parou de crescer, se estabilizou, e aí ele enfrenta alguns desafios que é talvez a falta de conhecimento, falta de estruturação da profissionalização da equipe comercial, da equipe de compras como um todo, ou seja, essa falta de profissionalização prejudica a gestão como um todo. E aí, isso desdobra em outros problemas que, consequentemente, vêm e prejudicam o resultado e prejudicam o crescimento, principalmente, de lojas de materiais de construção, que é o problema principal que a gente tem hoje sobre a questão comercial. A gente hoje vê muita dificuldade hoje dentro de uma área de vendas de materiais de construção, vendedores, gerentes comerciais, que muitas vezes, se a gente comparar com outros segmentos, são pessoas que muitas vezes estão lá simplesmente para tirar o pedido do cliente e muitas vezes não estão fazendo o seu papel fundamental, que é verdadeiramente vender. Dentro do mercado de materiais de construção, existem inúmeras possibilidades quando você está diante de um cliente que está em obra, diante de um cliente que está lá iniciando uma reforma e assim por diante. Só que a gente não consegue explorar essas oportunidades. E aí o varejista se depara com uma situação que ele reclama que a venda está ruim, reclama que a venda muitas vezes não está aquilo que ele precisava para ter resultado, mas muitas vezes não olha para questão central, que é a parte da venda verdadeiramente acontecer, fazer o vendedor ser um verdadeiro vendedor. Eu sempre brinco, quando eu falo isso, tem gente que não gosta, mas o vendedor de materiais de construção, ele é um vendedor que sofre venda. Eu vou além do tirador de pedido, é aquele sofredor de venda. O cliente veio comprar o piso de R$ 15,90, ele sai com o piso de R$ 15,90. Você não consegue ver um vendedor conseguindo dialogar com o cliente para mostrar as possibilidades. São raros os vendedores que a gente vê assim. Então, esse é um segundo problema. Então, oriundo do problema de falta de profissionalização, veio o problema que desdobra na questão da gestão comercial. A gente não consegue ver uma gestão comercial ativa, uma boa parte das lojas acaba simplesmente abrindo as portas, esperando o cliente chegar, indo para trás do balcão e fazendo a venda acontecer. A gente sabe que o mercado está mudando e esse tipo de loja, consequentemente, pode ficar pelo caminho, como já ficaram muitas delas, tá? E o terceiro que a gente vai elencar aqui, vai um pouco além e vem muito de o que vocês do Área Central estão realmente empenhados, o que eu estou empenhado em fazer também, que é falar para o lojista que existe talvez possibilidade de ele buscar referência em quem já fez, em quem já passou por isso. E eu estou falando de ele se ambientar num processo de associação numa rede de lojas.
Hoje uma rede de lojas pode dar muita visibilidade, principalmente gestão para o lojista. E é um grande problema, porque o lojista às vezes se mesma no negócio, no problema dele, da loja dele, e acaba não olhando para as outras coisas, e aí o que acontece? Ele não vê os problemas, não vê o negócio de forma macro, aonde que dentro de uma rede teria oportunidade de conversar com outros lojistas, passar pelos problemas, conhecer os problemas que os outros lojistas passaram para ele não passar. Então, esse é o grande problema, talvez, que é muita falta de visão de mercado, ele tá olhando outros negócios próximo de rede. Então, 3, para a gente finalizar. Problema da falta de profissionalização, que desencadena a falta da gestão comercial, e talvez a falta de proximidade com quem já passou por aquele processo, ele está integrado numa rede associativa, fazendo parte de um grupo de central de negócio e tudo mais, que vai fazer com que ele não somente compre melhor, faça gestão melhor, mas com que ele abra a sua mente e consiga enxergar o mercado de materiais de forma diferente. Poder da comparação. Vou começar pelo teu terceiro item, né, que vem a questão do encontro das redes associativas, né, que é o nosso foco, nossa especialidade também, que daí vem essa questão, que eu acho que é um dos grandes ganhos, né, de estar numa rede associativa, né, tem a questão da compra conjunta e tudo mais, mas esse super ganho que é o poder da comparação, que quando ele está isolado, ele não consegue se comparar com o concorrente dele da esquina lá, vamos dizer assim, né? Ele não olha, ele olha para dentro dele. Quando ele vai para dentro da rede, eles começam a ser, ou são sócios, né? Muitas vezes, colega ali de rede, e ele olha, Sidney, como é que tu tá lidando ali com questão de piso? Olha, como é que tu estás vendendo tal produto? E aí, essa troca que é uma evolução também para eles, né, Sidney? Exato. Na rede que eu trabalhava, na rede Bem Viver, uma vez eu escutei de um empresário, inclusive um dos fundadores, que ele falou para mim que 50% do patrimônio que ele tem, ele atribui aos benefícios que a rede ajudou ele dentro do seu processo de gestão, do seu processo da história como um todo da loja ao longo de 15, 20 anos. Tudo aquilo que a rede proporcionou para ele, ele representa pelo menos aí 50% da construção do patrimônio dele. Por quê? Foi só a compra? Não. Foi só o apoio que a loja deu, que a rede deu para a loja no marketing? Óbvio que não. Teve contribuição? Sim. Mas só o fato dele ter a união de várias lojas, onde é que ele vê vários lojistas fazendo bem feito e principalmente ver o que fazem mal feito para ele não fazer, porque às vezes você vê alguém já fez uma situação lá que não deu certo, por que você vai repetir o mesmo erro? E aí só porque talvez está num outro endereço. Você não vai trazer o problema para tua cidade, para tua loja. Então, isso justamente que faz com que a mente da pessoa se expanda para que ele possa enxergar aquilo que já fez sucesso, aquilo que já deu certo, para ele implantar. Então, naturalmente, quando eu trabalhava em rede, a gente fazia troca de experiência, seminário de troca de práticas de gestão, e a gente via lá, como é que você faz? Comissão de vendedores. Poxa, tem as boas práticas, tem as más práticas. Eu já fiz desse jeito, deu errado. Fiz desse jeito, mudou a realidade. Como é que você faz lá a gestão dos entregadores, motoristas, difícil de lidar com esse povo? Tem lá boas práticas. E quando você está num universo de 20, 30, 50, 100 lojas, é óbvio que no meio desse povo tem dentro de cada segmento da gestão da loja, vai ter alguém que tem bem feito uma prática específica em algum setor. Por exemplo, piso, revestimento, porcelanato. Tem muita loja que bate cabeça, não consegue, não entende margem, não entende exposição, não entende que fornecedor. Consequentemente, eu sei que dentro da rede vai ter alguém que já conseguiu ter sucesso, passou pelo desafio de fazer a venda de piso ser importante dentro da sua loja, porque traz margem, traz valor agregado. Então, você vai ver dentro do universo de 20, 30, 50 lojas, você vai achar alguém que fez bem feito aquilo. Então, o poder da mente mestra, o poder de você ter esse ambiente onde é que te leva para cima. Com certeza, você vai ver muito lojista que entrou em rede com outra história, o antes e o depois da rede. Assim, é natural e é nítido que acontece. Talvez não é perceptível no começo. Talvez assim, beleza, mas daqui a 2, 3 anos você olha para trás, é outra loja, é outro empresário, é outro nível de negócio. O que você colocou agora, Sidney, porque o lojista de material de construção, ele é generalista, né? Ele não criou ainda, né? E eu acho que é ok ter o generalista, mas o que você falou é justamente isso, porque é um mix muito grande dentro de uma loja, né? São várias categorias. E são distintas também, né? É ferro, é piso, argamassa, enfim, né? São N categorias. E dentro da rede, cada um tem o que ele mais gosta, e obviamente pode ser onde que ele tem mais sucesso dentro dessas frentes, né? E
quando a gente fala sobre o generalista, e eu sei que dentro das tuas falas, das tuas consultorias, eu acho que você provoca também essa visão de repente, o lojista ele vir para uma frente de ser especialista. Como é que tu enxerga essa questão generalista, especialista, ou foco num segmento específico, sei lá, tintas, enfim, qual é a tua leitura nesse mundo aqui de lojas de material de construção? Certo. Quando falamos a palavra generalista, não é que é o generalista que simplesmente vende de tudo um pouco, faz mal feito e não. É o generalista da gente vender o mix como um todo, né? A gente vende desde o material básico, o acabamento, a tinta, o piso, luminária, tomada, interruptores, enfim. Esse é o generalista que a gente usa nas expressões. Aí o que acontece? Afunilando um pouco mais, o lojista de materiais de construção, ao longo do tempo, ele vai começando a entender o que é o seu poder de especialidade, que aí você vai justamente naquilo que você veio de encontro ali. O que eu posso ser o especialista? E aí, muitas vezes, há uma falta brutal de foco em relação ao empresário, o lojista principalmente, de ter consciência do que de fato pode fazer a diferença na loja dele. Exemplo, tem muita loja que vai lá e bate cabeça e fala assim, não, a minha loja tem que vender utilidade doméstica, eu quero ser especialista nisso. Tá bom, mas quando a gente olha para esse mix de produto e utilidade doméstica, não há hipótese alguma de uma loja de materiais de construção conseguir alavancar faturamento de forma significativa colocando utilidade doméstica. Se alguém contou para você, lojista de materiais de construção, que tem que colocar utilidade doméstica, vai mudar a realidade de venda da tua loja, é mentira, te enganaram, não faz parte do contexto de mix de materiais de construção. É um pouquinho lá que você vai ter que ter de venda a mais disso, ponto, acabou. Não é isso que você tem que investir. A loja de materiais de construção tem que investir naquele mix que justamente é o que a gente fala de material de construção. E aí, claro, entra naquela seara de, tá bom, vou investir em cimento, tijolo, areia e pedra, é o que todo lojista quer fugir, que justamente é aquilo que deixa uma margem muito apertada, tem um custo muito grande de entrega. Então, eu sempre gosto de falar o equilíbrio que tem que ter para que a gente não possa cair nessa armadilha de focar só em material básico. Então, todo lojista tem um sonho de vender acabamento, todo lojista tem um sonho de ser uma loja especializada em acabamento, como referência, como um todo, mas não é tão simples acontecer. Então, eu elenco algumas categorias que tem oportunidades verdadeiras de crescimento dentro de uma loja de materiais de construção. Não é categoria lá de esquadrias que vai mudar o jogo da loja, não é a categoria lá de utilidade doméstica, não é a impermeabilizante, não. É as 5 categorias principais que formam aí 80% de uma loja de materiais de construção da venda, que é o material básico, naturalmente, depois vem piso, revestimento e porcelanato, que é aí que a loja deve focar para se tornar especialista, na minha visão, porque aqui tem margem e tem principalmente valor agregado. Eu vou dobrar a minha venda de impermeabilizante. Vai resolver o quê? Se você vende 2% de impermeabilizante na loja. É muito pouco. Então, piso, revestimento e porcelanato, se você dobrar a venda, muda consideravelmente a situação de venda da loja como um todo, que tem valor agregado. Então, falei de material básico, falei de piso, revestimento e porcelanato. O terceiro vem tintas. A gente acabou perdendo muito espaço para as lojas especializadas em tintas. Então, a gente vê aí uma deficiência nas lojas generalistas, porque a tinta é apenas mais um item do seu mix de produto. E aí a gente vê que o vendedor não está preparado para vender, o vendedor não tem uma consciência de entender tecnicamente o produto e não se esforça para isso acontecer, o lojista também não provê soluções para ele e acaba que a gente perde espaço para o varejo especializado da parte de tintas, tá? Então, esse é o terceiro. Inclusive, eu fui vendedor de loja de materiais de construção e eu era o vendedor da categoria de tintas. Então, ou seja, o cliente vinha para a loja, tinha lá um setor especializado em tinta, me procurava, eu e outro colega lá, que era especializado em tintas, para trabalhar a questão de tintas. Então, a gente via o resultado acontecer, mas por quê? Tinha a estrutura de alguém preparado fazendo o negócio acontecer, entendendo com profundidade, não vendendo a tinta branca fosca 18 litros por R$199, que é o que as lojas fazem, que é a mais fácil de vender e que não dá trabalho nenhum, porque o cliente já veio buscar uma tinta, eu vendo uma fosca 199, ponto, acabou, não dá trabalho. Tá? E aí vendo um pincelzinho, um rolo e fala que vendia itens agregados. Longe disso. O cliente que veio comprar uma tinta, você tem todo um trabalho de entender com profundidade qual é a etapa da jornada de compra dele. Ele está reformando, ele está construindo, é um prédio que ele está construindo, é uma reforminha, é 2 pisos, é uma casa num condomínio. O que acontece com esse cliente que ele veio buscar tinta? Tá? Então, terceira categoria, tinta. Quarta categoria, hidráulica. E a quinta categoria, elétrica. Se a gente pegar essas 5 categorias, ela vai dar 80% do faturamento de uma loja. Então, se você está com um problema de venda na tua loja de materiais de construção, eu recomendo fortemente que você olhe
para a categoria, de cada uma das categorias dessas 5 que eu citei aqui, porque dentro dessas 5 que estão as oportunidades de crescimento. Não é com utilidade doméstica, não é vendendo xícara, não é vendendo coisa que não tem nada a ver com o teu mix. Tem que ter, pode ter isso? Pode, mas depois você fazer bem feito, elétrica, hidráulica, tem um mix enorme, tintas bem feitas, especializando o teu vendedor que tem valor agregado, uma lata de tinta, se bem vendida, uma tinta aí de 18 litros, uma tinta premium, 700, 800 reais. Quanto que você tem que vender de parafuso? Outro dia teve um cidadão que me pediu de parafuso. Compensa investir em parafuso na loja? Não, investe em tinta, em piso. Então, quanto que você tem que vender de parafuso comparado com a tinta para você justamente ter o valor agregado? Então, essa lógica que muitos lojistas acabam não entendendo e direcionando o foco para esforços que muitas vezes não trazem resultado. Sidney, eu já vi vários vídeos teus e também vejo o quanto que você atua com a área de vendas das lojas, nas tuas consultorias. Você vem, né? Você iniciou a tua carreira como vendedor e eu, como também venho dessa área comercial, gosto bastante do assunto e eu queria te provocar, porque eu não conheço, tá? Eu não sei, realmente, eu não sei assim, o dia a dia de uma loja de material de construção. Qual é o foco? Eu sei que você já falou ali no início, mas quero te provocar a gente ir um pouco mais a fundo nisso. Qual é o foco do dono da loja em especializar a equipe de vendas dele, ali na loja? Como é que é essa essência, assim? Como é que tu vê hoje? Ok, tu iniciou há 15 anos atrás, acredito eu que já deve ter mudado um pouco, né, a conscientização, enfim, mas hoje como é que tu estás enxergando ainda o modelo comercial dentro das lojas? Há uma grande dificuldade em conscientizar primeiro o lojista e depois o vendedor. Então, quando você fala em fazer treinamento para vendedor, é a mesma coisa que soltar uma bomba lá, 18 e 1, você não acha mais ninguém na loja. Soltou uma bomba, não mata ninguém na loja, materiais de construção, 18 e 1, porque ninguém quer ficar. É difícil. A gente tem os nossos treinamentos, capacitação, é um desafio enorme você conscientizar para fazer verdadeiramente o povo acompanhar, se capacitar. Tá? Então tem esse desafio. Tem a indústria também que tem muito do aparato de conhecimento técnico para levar para o varejista ensinar, só que tem um grande problema. Tem muitas indústrias que ao longo do tempo acabaram não focando muito nisso ou direcionando de forma inadequada, dado o perfil do nosso vendedor, de forma inadequada esse tipo de treinamento, porque às vezes segura lá o vendedor, já é um desafio enorme para o vendedor ficar lá depois das 18 horas para fazer treinamento. Aí quando segura, vai lá o representante da indústria, 20 minutos contando a história da indústria, do seu Zezinho que fundou a indústria, depois do seu quê, depois do seu quê. O vendedor não quer saber disso. O vendedor quer saber como é que ele faz para vender mais tinta, como é que ele faz para oferecer o impermeabilizante na hora correta, como é que ele faz para agregar valor na hora da venda do piso. Então é isso que a indústria precisa entender para entregar para o nosso consumidor do produto, o vendedor do nosso produto, para vender para o nosso consumidor, porque justamente há esse grande desafio de fazer o engajamento acontecer, tá? Também há o desafio de fazer o engajamento acontecer por parte do lojista, tá? Tem muito lojista que tem receio também de colocar a equipe, treinar a equipe. Tem que pagar hora extra, tem que convencer o povo, tem gente que já lavou as mãos, não faz mais. Então assim, é nítido, a gente sabe, as lojas que fazem isso acontecer, é nítido o resultado acontece. Mas no dono da loja, tá com a consciência de vendas? Ele tem essa consciência? Eu preciso ter um vendedor porreta? A consciência todo mundo tem, sabe que tem que vender. Só que entre eu ter consciência de ter que fazer academia e eu ir fazer academia, existe um muro gigante no meio de tudo isso, né? Então existe essa consciência, ele sabe, ele tá talvez lá patinando porque tá pagando o boleto com 5 dias no vencimento, tá pegando dinheiro emprestado no banco, sabe que precisa vender mais, mas 18 horas não tem mais ninguém na loja, ninguém quer fazer treinamento. E não é só treinamento, é outras coisas que precisam ser feitas na loja, gestão de estoque, gestão de compras, a parte do aperfeiçoamento das próprias lideranças da empresa. Então, parece que não está acontecendo nada, mas no final das contas a gente olha lá para dentro, para o financeiro acaba tendo que sacrificar muita coisa, destruindo o patrimônio que foi construído, Aline. Tem muito lojista teve que desfazer de patrimônio que construiu nos últimos 20, 30 anos para manter a loja de pé nesse momento. E acaba simplesmente se acomodando com isso. É ruim, é difícil, é horrível, só que faz alguma coisa. Vamos tentar mudar um pouco o modelo de gestão, mudar essa atitude vendedora, transformar o tirador de pedido, o vendedor que sofre venda em um verdadeiro vendedor que eu tenho certeza que vai mudar. Eu sempre dou um exemplo, compara o segmento de materiais de construção com os vendedores de seguro.
Compara um segmento de materiais de construção com um vendedor de curso de inglês. Compara com um vendedor de qualquer outra coisa. Faz um cadastro lá numa imobiliária para você comprar um imóvel. Vão te atormentar até você dizer que não quer, porque tem um monte de gente ligando. É a venda ativa acontecendo. Vendedor de software. O vendedor de material de construção não faz isso. Ele vai lá, faz um orçamento, deu R$7.000, vou fazer uma cotação em outras lojas. Ele aceita isso, depois não liga para o cliente, não faz esse acompanhamento. Se voltar, o cliente voltou. Se não voltar, tá tudo certo. Não existe esse modelo de gestão aperfeiçoada no varejista de material de construção. E a gente está aí para lutar contra isso, porque a gente entende que isso pode mudar a realidade de qualquer loja. Mudar a chavinha da percepção em relação à atitude vendedora faz a diferença. Eu tenho absoluta convicção que muda o jogo de qualquer loja. Muda o patamar. Muda totalmente. Segmentar vendedor, de repente, dentro da loja, né? Que nem você falou, eu era vendedor de tinta, Isso. especializado naquilo ali. Quando o cara te procurava, o cliente, ele estava falando com um especialista naquele segmento. Tem os desafios, é um modelo que funciona, aí você vai ter que lidar, o lojista vai ter que lidar com o desafio de como remunerar isso, né? Então, tem o cara que vende tintas e vende piso, que é um valor agregado, tem um ticket médio alto. Como é que o cara que vende ferragens, parafuso, o cara que vende lá o mix geral como um todo, é um ticket médio bem menor. Então, tem o desafio de remuneração. Como é que eu vou comissionar? Não existe uma receita pronta em relação a isso. Vai ter que ver conforme o mix de produto da loja, conforme a cultura e o perfil de engajamento da equipe também. Tem que analisar com profundidade cada caso. Mas é uma boa estratégia segmentar. Você vai nos grandes home centers, tem lá, cada área tem um setor especializado. Setor tem um vendedor de louça sanitária, tem um vendedor de piso, tem um vendedor de tinta, tem um vendedor da parte de aberturas, esquadrilhas. Porque o que acontece? Ao longo do tempo ele vai se especializando naquilo e ele consegue, são mais de, 5.000 itens numa loja de materiais de construção. Então não tem como o vendedor, de fato, logo nos primeiros 6 meses que ele está lá dentro de uma loja, fazer o apanhado geral de todo esse mix de produto. Então, ao longo do tempo, você vai ter que se especializar. Eu, particularmente, quando era vendedor, eu gostava de vender tinta e piso. Dava valor agregado alto, né, coincidentemente. Mas era aonde que eu me identificava mais. Particularmente tinta, assim, era não somente pela venda da tintas, mas pelo correr para cá e para lá de moto, tirar foto, vir lá no cliente, às vezes eu ficava, 2, 3 horas no sábado de manhã fazendo projeto na TV com o cliente, mostrando. Eu me lembro que teve um cliente uma vez que eu fiz 14 projetos de cores diferentes, 14, passei o meio-dia completo dentro da loja lá mostrando os 14 diferentes projetos de pinturas. Então, assim, é maravilhoso. Claro, aí a venda acontece, um valor agregado bom, só que você precisa dessa especialização, esse direcionamento. Porque as lojas hoje muitas vezes não olham para isso, não se perguntam, não se questionam e acaba tendo todo mundo generalista, todo mundo esperando o cliente chegar e aí perde a venda para o acabamento para a loja. Aí reclama, o meu cliente vai para a cidade grande comprar o porcelanato, vai para a cidade grande comprar o revestimento, não sei o quê. Ele perde porque ele não tem talvez essa especialização. E também vou pegar esse gancho, porque eu guardei uma vez uma fala tua, que talvez venha próximo aí, que é assim, hoje supermercados, segmento supermercado, farmácia, acho que esses varejos mais, com maior capilaridade, enfim, né, grandes redes e tudo mais, do segmento de supermercado e farmácia, o que a gente percebe hoje? Você entrou na farmácia, qual é a primeira coisa que eles te pedem? Ou quando você vai pagar a conta? Teu CPF. CPF no cadastro. Quer CPF? Tem CPF? Passa o CPF por um desconto, tal. O que é isso no CRM? O que eles estão medindo o Sidney? Quando o Sidney entra na minha loja, qual é a cesta que ele leva? O que ele está buscando? O material de construção, ok, a gente entende que é uma venda diferente, né? Então, por exemplo, quantas vezes eu, Aline, vou no supermercado e quantas vezes eu vou numa loja de material de construção. Mas quando a pessoa começa a construir, e foi onde eu guardei uma fala sua, que quando a pessoa começa a construir, eu vou cotar, ok, material básico. Eu sou uma cliente que procuro também muito atendimento. Quem que me atendeu melhor e tudo mais. Mas ok, decidi a loja. Vou comprar material básico para minha casa. Quando a gente constrói, a gente vira um cliente muito assíduo de loja de material de construção. Todo dia tem alguém lá dentro, ou é você, ou é pedreiro, sei lá quem. E aí, esse CRM podia ser muito ativo da loja de material de construção. Ela ficar percebendo o estágio da evolução da construção,
da Aline, vamos dizer assim, e chegar a certos pontos de momento, eu falo, opa, a Aline agora chegou no acabamento da casa dela. Aline, vem cá. O vendedor ligar para a Aline, já chegou no acabamento? Olha, falta um mês, sei lá. Beleza, ele vai ligar. Tô te esperando aqui na loja, tem uns pisos assim, assim, assado, tal. Aonde que você vê isso, assim, nas lojas de material de construção? Sabe a hora que o vendedor pede o cadastro do cliente quando ele está comprando material de construção? Você sabe a hora? Quando chega lá, tem que entregar a mercadoria, tá bom, então me dá o teu nome e o endereço. Essa é a hora que ele pede o cadastro do cliente para justamente pegar o endereço para entrega como um todo. É o contrário, tá lá no final. Ele tem que pegar o cadastro, ou pelo menos o nome, para fazer o processo da venda acontecer, para ter toda aquela questão do relacionamento, entender o cliente, saber o que ele está fazendo. Tem vendedor que vende para o cliente e depois que ele vai saber que o cara está construindo um sobrado, está construindo uma casa de praia, está construindo uma casa lá no lago, ele não fica sabendo, ele não pergunta, ele não dialoga com o cliente. E aí a venda acontece de uma forma muito na sorte, porque ele vai lá comprar, naturalmente a loja talvez tenha um bom mix de produto e não é nem um mérito do vendedor em si de fazer a venda acontecer. É a estrutura, a condição da loja, enfim, que fez a venda acontecer. Eu vejo muita oportunidade de justamente aquilo que você pontuou aqui, tá? O material de construção não é que nem o supermercado que vai toda semana, vai lá comprar. O material de construção ele tem uma explosão de consumo em um dado momento, quando o cara vai fazer uma obra, vai fazer uma reforma. Inclusive, a gente tem um dado de mercado que mostra que, em média, o brasileiro ele gasta R$16 mil, em média, R$16 mil para fazer uma obra ou reforma. R$16 mil. Isso envolve material e mão de obra, 40% é mão de obra, 60% é material. E aí o grande questionamento é o quanto que eu estou participando desses R$16 mil, desses 60% dos R$16 mil com a venda da minha loja. Porque a gente não faz uma venda somente inicial e já vendeu o total. Antigamente era assim, a gente fechava uma negociação, vendia a obra inteira para o cidadão. Acabou esse momento, não existe mais. Agora é aquela situação do cidadão comprar uma etapa por etapa. Então ele vem lá, aquela explosão de consumo em 3, 4 meses. A falha nossa hoje, varejista e materialização como um todo, é em simplesmente a gente apostar no início da obra, aonde o cliente faz as cotações, a gente aposta que a gente vai fazer uma negociação com ele, baixar o preço, o vendedor chega pro gerente, pega ele pelo pescoço, não, tem que fazer o cimento a tanto, tem que fazer aqui o ferro, porque o atacado está vendendo a tanto, então a gente se esforça, é a entrada do cliente, aí a gente faz bem feito, até aí a gente faz bem feito, ou seja, negocia, vai lá, corre atrás, bacana, para ganhar o cliente. Tá? Com a expectativa que o cliente vá seguir junto com a loja na próxima etapa da sua jornada de compra, na próxima etapa da sua obra. Só que não. Infelizmente, a gente vê os vendedores que estão lá brigando pela venda acontecer ali, daquele que está dentro da loja, e acabam esquecendo desse cliente que já tem cadastro na loja, o cliente já conhece o vendedor, o cliente já tem o contato dele, e é um contato para fazer uma próxima venda acontecer. Então, a gente acaba não vendo essa iniciativa nem do lojista, nem da gestão comercial, nem do vendedor, porque a venda já está praticamente feita, porque ele já conhece a loja, não é o produto que você tem que vender. Você vai vender a loja, vender o atendimento, vender a entrega, vender tudo aquilo que a loja pode entregar como benefício para ele. Porque o que acontece? Veja bem, uma das piores coisas que tem no material de construção é que obra, construção, reforma é dor de cabeça. É sinônimo na cabeça do nosso consumidor que isso é treta, é confusão. E o consumidor quer passar longe disso. Então, o que acontece? A nossa loja de materiais de construção não pode ser mais um ponto de atrito e confusão. O vendedor tem que prover uma experiência positiva. Uma solução e tudo mais. Infelizmente, não está sendo. Infelizmente, é uma experiência negativa, o cliente vai devolver a mercadoria, o vendedor não quer, é aquela confusão, demora para entregar a mercadoria, o vendedor que não atende. É uma treta. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que a oportunidade que a gente vê o supermercado, principalmente a farmácia, fazer de pegar esse cadastro, se relacionar, é justamente fundamental para fazer a venda acontecer várias vezes. Que a margem da venda da loja está na segunda, terceira, quarta venda, não está na primeira. Está na segunda, terceira venda que a loja faz. E aí a gente vê, só para finalizar o raciocínio, a gente vê muitas lojas de materiais de construção reclamando que a margem está baixa, vendendo um material básico, mas não tem nenhum processo estabelecido para construir esse relacionamento com o cliente. E acaba muitas vezes ficando pelo caminho, vendendo só material básico, se estabelece e está tudo certo.
Sabe, Sidney, eu fico te ouvindo e isso eu vou levando várias memórias, assim, de setores, de segmentos, e é onde eu vivenciei também, não é? Então, eu venho de carreira de seguros, né? Então, eu trabalhei na Porto Seguro. Então, a Porto Seguro, você mora em São Paulo, tu sabe o quanto que ela é forte lá. Então, é uma seguradora que desmistificou a questão de preço. Ela vende valor agregado. E o preço dela é o mais alto. E é a seguradora que mais vende no Brasil. Só que tem uma questão, Sidney, que a Porto Seguro ela é muito expert nisso, que é a experiência do cliente. Quando a gente está falando de loja de material de construção e que você fala o seguinte... Poxa, o cliente quer sair correndo de uma loja de material de construção. Quando ele fala em reforma ou obra, eu digo por mim, cara, eu já tremo, porque é péssimo. É horrível, a experiência é horrível. E não é só culpa do lojista, pelo amor de Deus, tem toda a cadeia que corre ao profissional, ao redor o pedreiro, o pintor, o né? eletricista, tudo. Toda a cadeia que corre ao redor. Mas o foco hoje aqui é a loja de material de construção e segmento de material de construção. E aí me lembra uma transformação que a Porto fez, que é o seguinte, as oficinas. Então, a Porto, o que ela fez? Ela pegava parceiros de oficinas em cidades e falava assim, você quer ser parceiro da Porto Seguro? Olha, eu tenho aqui tantos mil carros segurados, vai vir tudo para você aqui, de oficina de manutenção diária, assim, da troca de óleo e tal e tal. Ah, eu quero. Não, beleza. Eles transformavam a oficina. Era um piso branco, uma oficina, piso branco, porcelanato branco. Todos o pessoal de oficina com uniforme, tudo limpinho de CGE. Por quê? Porque assim, mulher vai em oficina, você pensa assim, eu não vou. Então, assim, o que eles fizeram? Que as pessoas pudessem ir na oficina e sentir uma experiência. Tinha lá uma sala de espera. Então, ela mudou o conceito. Assim, ela foi trazendo um conceito de, tipo assim, eu não quero que você fuja da oficina, eu quero que você entre. Eu não quero que você fuja da loja de material de construção, eu quero que você entre. Então, o quanto que a gente pode, e a websérie que a gente está fazendo aqui, é justamente, a gente está trazendo pessoas como você, e entre outras tantas que já está vindo aqui no nosso canal, falar muito do setor, e eu acho que é o setor que a gente mais fala hoje, que é de material de construção, justamente para fazer esse despertar. Né? Despertar, tem muita possibilidade, é isso que a gente está dizendo. Gente, vocês têm ainda vasto caminho para trabalhar e ser diferente no mercado. Começa por experiência, começa por uma questão comercial bem definida, um CRM que acompanha a obra dos clientes, né? Hoje a gente estava conversando também, né? Ouvi uma fala sua que você falou que uma franquia aí de material de construção, ela não tem vendedor na loja. O vendedor está onde? Na obra. Será que eles vendem bem? Né? Perfeito. O próprio vendedor de loja de tintas, eles também não ficam na loja. 2 ali na loja, o restante todo mundo em obra, com a motinha lá, batendo obra, aquela coisa toda. Então, é esse despertar justamente que tem. E tem um dado muito interessante, Aline, que mostra o quão bem feito é o trabalho do segmento de farmácia, que é a participação na venda do comércio geral. A gente tem lá o material de construção, tem a farmácia, tem o posto de combustível, tem supermercado, enfim, o supermercado está lá com 25% aproximadamente de participação na venda do comércio. Temos a farmácia com 9% de participação na venda do comércio. E temos o material de construção com 8% da participação na venda do comércio. Ou seja, as pessoas, o consumo das famílias é maior em remédio nas farmácias do que em material de construção. Olha a discrepância de valor agregado que a gente vê por aí. Então a gente vê uma baita oportunidade, uma grande oportunidade de despertar esse interesse também, não só no lojista em organizar a loja e fazer uma boa gestão, mas também na oportunidade que temos de mercado, de fazer a conscientização do mercado em si, de que obra é legal, é bacana, dá trabalho, dá dor de cabeça, dá, mas qual que é o benefício ao final da entrega dessa obra? Qual que é o benefício no final de uma casa reformada, bonita, com uma cozinha planejada, com porcelanato? Esse benefício que talvez nós, como vendedores de material de construção, não estamos conseguindo passar
para o nosso consumidor. Infelizmente, o vendedor de materiais de construção, ele chega, um cliente na loja, ele concorda com o cliente que é dor de cabeça, que é treta, que é confusão, obra, dor de cabeça, reforma. Não pode ser assim. Você vai comprar um carro novo, o vendedor não fala que o seguro é R$5.000, não fala que o carro faz 6 km por litro, não fala que o carro tem manutenção, a revisão é cara. Não, ele não fala isso. Ele vende os benefícios daquele produto e a experiência daquele carro. Então, assim, falta talvez isso do nosso vendedor de materiais de construção, elencar um pouco mais da experiência positiva ao pós-obra. Quanto que vai ser de benefício, quanto que vai ter de agregar valor no lar, inclusive agregar valor na condição de valorização do imóvel. Um banheiro gourmet, por exemplo, você vai dentro de uma loja de material de construção, vou fazer um banheiro gourmet aqui e tal. O vendedor não está preparado para oferecer uma experiência de vender um banheiro gourmet pronto para o cliente. Ele vai vender só o vaso, vai vender só o gabinete, vai acabar deixando a desejar. E aí tem todo dia oportunidade dentro de uma loja de materiais de construção de clientes que estão lá reformando e construindo e fazendo um monte de coisa que a gente não consegue captar. Então, assim, é muito do querer fazer o negócio acontecer, é muito do modelo de gestão bem estabelecido, é muito do lojista ou empresário também olhar outros players, outras lojas que já fizeram, isso é o modelo de quem está associado em rede, querendo ou não, a rede puxa o cara para cima, então isso ajuda bastante. Então, ó, o cara está fazendo acontecer, como é que eu não posso fazer? O cara vai olhar para o lado e dizer, pois eu posso fazer acontecer, isso vem ao encontro de tudo isso. Então, é uma série de coisas que uma profissionalização do setor vai ajudar muito, não somente a loja, mas vai ajudar junto o mercado como um todo. A gente passa em alguns lugares, a gente vê casas, muitas casas só com tijolo à vista ali, eu fico só pensando quanto cimento para rebocar, quanta tinta, quanto impermeabilizante que dá para vender isso aí. E aí a gente vê muitas vezes a propaganda do iPhone novo sobressaindo talvez até a preferência do consumidor entre reformar a sua casa, pintar a sua casa. Não, ele vai trocar o iPhone, ele vai comprar o iPhone 14, 15, sei lá que está saindo, porque justamente é aquilo que faz a mídia muitas vezes, ou a indústria que muitas vezes acaba deixando a desejar, não acaba fazendo o trabalho bem feito, o lojista acaba não fazendo o trabalho bem feito e a gente acaba perdendo espaço para outros segmentos. Ou seja, a cesta de consumo das famílias está ali. Nós, como varejistas de materiais de construção, temos que entender que a gente não está só brigando com o concorrente, está brigando com o desejo de viajar, o desejo de comprar um iPhone novo, trocar de carro, comprar roupa, ir para o shopping. A gente viu isso nítido na pandemia, né? Isso eu ia te falar. Né? A pandemia, ela trouxe isso por quê? Porque o cara ficou dentro de casa, né? E ele começou a olhar, poxa, eu precisava melhorar assim, isso aqui daí, também, né? Daí depois disso veio o gasto da vingança, Fora que a gente falou. O gasto da vingança. Tá, agora reformei a casa, já pintei aqui, não sei o quê. Agora eu vou viajar, agora eu vou trocar de carro, agora eu vou não sei o quê. Passou já o gasto da vingança também. Agora já é a hora de se estabelecer o negócio. Então, é inadmissível que nós vendemos menos, nós materiais de construção, vendemos menos que as farmácias. E detalhe, né, Sidney? Quando a gente fala de venda de farmácia, não é só remédio, não, porque a farmácia mudou. É a experiência que você acabou de listar, né? A cesta da farmácia hoje é produtos skincare, creme, perfumaria. Ela pegou uma gama que não é só remédio, não. Tanto que eu vou em farmácia, eu vou muito por uma questão aqui de skincare, shampoo diferente. Então, ela criou uma experiência dentro das lojas, né? Criou uma experiência e criou que nós, do varejo de materiais de construção, precisamos entender como fazer, é criar frequência. Isso. Frequência, ou seja, fazer com que o consumidor vá toda semana para a farmácia. E não é só remédio, é um monte de coisa. Então faz com que o cliente vá mais vezes para a farmácia. No material de construção, quando é que ele vai para o material de construção? É quando ele está construindo e reformando, que é ali um período de 3, 6 meses. Depois ele não vai mais. Nós não temos um mix de produto que faça o cliente ir para a loja. Não faz o cliente, de fato, toda semana, pelo menos uma vez por mês, ir para a loja. Quando a gente olha, eu estudo muito o mercado como um todo, até olhando lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem lojas de materiais de construção que já conseguiram implementar muitas coisas do dia a dia de casa. Lá não é mais somente loja de materiais de construção. Já é muita coisa de domicílio do lar. Então, por exemplo, tem loja que tem carvão, tem loja que vende sal, tem loja que vende coisas que são justamente para casa. Só que já criaram essa referência que a loja tem. No Brasil tem loja ensaiando fazer isso, só que infelizmente ainda não é perceptível para o consumidor. Quando ele pensa em comprar alguma coisa dessa, ele não vai numa loja de materiais de construção, ele vai ir numa loja especializada nisso. Então, não tem como ainda no Brasil a gente falar assim, como que a gente vai fazer o cliente ir todo dia na loja? Ainda não tem ainda essa lógica de fazer além do momento de obra. Nós temos que pensar que tipo de produto eu posso introduzir na loja que faça o cliente ir mais vezes na nossa loja. E aí tem um monte de possibilidades. Tem um monte de possibilidades que nós temos que ver como explorar. Só que antes, mais uma vez, para não me contradizer com o que eu falei no início, fazer bem feito. Eu ia te falar, o fazer bem feito ainda tem que ser realizado. A maioria das lojas não consegue fazer bem feito o mix básico do material de construção.
Por exemplo, você vai pegar ali elétrica. Às vezes você vai entrar numa loja de materiais de construção generalista, você não consegue fazer um conjunto para uma casa de alto padrão, ou uma casa um pouquinho maior, você não consegue fazer um conjunto de tomada lá. Não tem, tá faltando uma tomada 2P, mais P com 2 tomadas, tá faltando uma tomada para telefone, tá faltando uma tomada. Não tem o mix completo. Não tem variedade de marca, tem uma linha lá meio que suja lá, porque não gira muito. Então, aí que tá. Aí o que acontece? Em vez dele comprar na loja, ele vai comprar numa loja especializada. E aí o cliente foi uma vez, viu que não tinha, percebeu isso, o que ele vai vir na loja de material para fazer o quê? Só vai vir comprar cimento, porque ele sabe que lá cimento ele tem. Ele sabe lá que tampa de privada ele tem. Mas agora, uma linha completa de elétrica, iluminação, luz e tudo mais, é o grande desafio de justamente entender esse comportamento do consumidor e entender o que de fato vai vender dentro do meu nicho de trabalho, qual que é a minha especialidade como loja, o que meus vendedores verdadeiramente estão entendendo do consumidor para trazer mix e se adequar ao mercado. Show. Isso aí, Sidney. Bom, eu vou trocar de um pouquinho só. Agora eu vou lá para rede. E assim, tem um ponto focal nas redes, que a tua rede tinha, o que eu vou te falar, eu preciso da tua ajuda aí para você falar um pouco para o nosso pessoal também. Sidney, CD, Centro de Distribuição. Tem assim a grande incógnita muitas vezes. Tem rede associativa que ainda está nessa frente assim, vou, não vou, abro, não abro, será que isso vai fazer diferença para a minha rede de fato? Quem tem, né, também seus gaps, enfim. Então, me fala um pouquinho, Sidney, assim, o desafio, né, pontos positivos, pontos negativos, o que tu acha desse viés aí do CD nas redes associativas, né, do centro de distribuição? Fala legal, um pouquinho. Bom. Para quem tá, talvez que não é do ambiente de redes, talvez fala CD, o que é CD, né? Justamente é uma junção de várias lojas numa rede para criar um estoque único centralizado. Tá? Então, é um investimento que várias lojas fazem para justamente colocar um mix de produtos centralizado. É todo o mix da loja? Não. Tem um mix lá específico que viabiliza fazer a compra, a estocagem e a distribuição. E tributação também, que em vários estados tem essa barreira. Então, é esse modelo de negócio. Então, geralmente funciona... a gente vê funcionar muito bem em lojas de redes que estão muito próximas, né, onde é que tem proximidade. Então, por exemplo, no caso da rede que eu trabalhava, a gente não era tão próximas as lojas, mas ficava dentro de um mesmo estado, então de certa forma facilitava. Tem outras redes que a gente viu por aí que tentaram fazer um CD com um raio de atuação um pouco maior. Já tem uma certa dificuldade, porque muitas vezes inviabiliza. Às vezes vai comprar uma mercadoria da indústria, passa pela frente da loja do lojista, vai ter que ir lá 500 quilômetros depois do CD, para depois estocar lá, depois ele pegar e levar para lá. Talvez inviabiliza essa situação. Mas o grande ponto do CD é que geralmente a gente viu isso funcionar muito bem lá atrás, onde o mercado não era tão competitivo assim, o mercado era competitivo, mas vamos dizer assim, que comparado com hoje, estamos num grau totalmente diferente. Então, quando a gente olha redes que estão próxima de grandes centros, próxima de grandes cidades, que tenham as indústrias ou tenham os atacados, é mais difícil viabilizar, porque tem que viabilizar o negócio. É um negócio, não é um monte de mercadoria lá. Não, é um negócio, tem que ser um negócio que compra e vende com o intuito de conseguir melhores condições para o lojista. Não tem lógica nenhuma colocar um investimento lá se é para pagar mais caro. Isso é uma lógica básica do CD. Só que acontece, esse tal do viabilizar é o que é a grande questão hoje. Então, quando está próximo a uma cidade grande, tem muitos atacados, tem grandes atacados. Então, muitas vezes, o atacado lá ele vai conseguir ter uma condição melhor por conta do histórico com o fornecedor, com o volume que ele compra e com as condições de infraestrutura de logística que ele consegue entregar. Então, por isso que muitas vezes em grandes centros inviabiliza a criação de CDs. A gente já viu redes de lojas que em grandes centros que não conseguiram viabilizar o CD. Por conta dessa transformação do mercado. É a leitura que faço. Agora, quando a gente vai para cidades do interior que não estão muito próximas de grandes centros ou de atacados, grandes indústrias, facilita um pouco mais, porque é lá nesse ambiente que o lojista tem mais dificuldade de comprar da indústria, leva 7, 8 dias para chegar, tem dificuldade de comprar do atacadista e tudo mais. Se ele tem o CD mais próximo da loja dele, é um ponto de apoio. Pega o exemplo quando a gente viu lá em 2020, na pandemia, que as indústrias não davam condições de entregar mercadoria, aquele alvoroço, se ligava na indústria de piso, você não podia escolher, você tinha que pegar e comprar aquilo que tinha, era uma loucura. A gente viveu isso recentemente, faz menos de 3 anos. Então, assim,
Quem tinha um CD e que tinha estoque, conseguiu defender essa barreira, se defender desse desafio do mercado e prover para os seus associados condições diferenciadas. Não condições diferenciadas de preço somente, mas também condições diferenciadas de ter o produto, que lá atrás era um desafio ter o produto. Então, quando a gente olha sobre esse aspecto de eu estar mais próximo da loja, ajuda até porque se bem trabalhado um CD, a gente diminui o maior gargalo e a maior necessidade de capital de giro de uma loja, que é a parte do estoque. Se bem trabalhada, a loja tira essa dependência de ter um alto estoque e joga a demanda para o CD. Então, isso, o CD vai ser um ponto de apoio, ele não precisa ter aquele estoque na loja dele, e ele vai conseguir fazer aquilo que a gente chama da venda casada. Então, ele sabe que ele tem no CD, ele tem lá uma loja virtual, ele tem um aparato que ele consegue ver o estoque do CD em tempo real, ele vende a mercadoria sem estar na loja. Então, isso é um grande ganho, tá? Só que eu quero fazer aqui um parênteses até para alertá-los, né? Quem está aí querendo montar CD e tudo mais, tem que tomar muito cuidado, porque, enfim, é um negócio como uma loja de material de construção. O problema que deu errado em algumas ocasiões é que teve gente tentando administrar um negócio muito maior que as suas próprias lojas. Então, o cara nunca administrou um negócio de 3, 4 milhões de faturamento. Ele tinha uma loja lá que faturava 500. Aí ele foi montar um CD junto com outros 5, 6 lojistas que faturavam 500, 600. Então, o grau de dificuldade de você gerir um negócio 3 vezes, 4 vezes maior do que o seu faturamento é totalmente diferente de você gerir um negócio pequeno. Então, talvez é a gestão que vai falar mais alto nesse momento, na gestão do todo, da gestão de processos complexos, gestão inclusive de conflitos de interesses, porque vai ter lá 30 associados, 30 lojistas. Todo mundo é sócio do CD? Tem rede que nem todo mundo é sócio do CD. Tem gente que tem a sociedade do CD apenas em 5, 6 lojistas. Tá tudo certo, mas aí há um conflito de interesse enorme. Esses 5, 10 lojistas querem que o CD dê lucro e os outros 20, 30 querem comprar mais barato do CD. Então, como é que vai fechar a conta? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com isso. É um bom negócio? Sim, desde que bem administrado como qualquer um outro. Até nas tuas palestras, né, você coloca, né, bastante no quesito alguns pontos de atenção, o ponto de equilíbrio, a ampliação de mix, né, da estrutura, ter regras claras e a negociação. Desses 4 pilares, Sidney, fala um pouquinho, né, dessas frentes assim dentro do centro de distribuição. Quando você fala assim, ponto de equilíbrio, né, o que você quer dizer com esse quesito do ponto de equilíbrio, para o nosso colega amigo aqui entender? Exatamente. Então, como qualquer negócio, um CD, uma estrutura, um atacadista, vamos falar assim, a estrutura atacadista, né, ela precisa ser sustentável. Ela demanda de investimento e precisa ser sustentável. Então, ao começar um CD, o lojista vai colocar dinheiro, vão se reunir lá em 5, 10, 15, 50 lojistas, vão colocar dinheiro, tá bom. Vai ter um momento que, no início das suas atividades, a operação não vai se pagar como qualquer outro negócio. Então vai ter um período lá, 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, depende do modelo que cria-se, vai ter lá um tempo que vai ter que injetar dinheiro para bancar a operação. Então vai ter um momento lá que vai atingir o ponto de equilíbrio, que é quando para de dar prejuízo e começa a ter resultado, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, regras claras em relação a limite e tudo mais. Geralmente, há um grande conflito de interesse, não somente entre sócio e não sócio. Há um conflito de interesse entre os próprios sócios também, porque tem sócio lá que está com 10% do capital, tem sócio que está lá com 30% do capital. E aí, como é que fica a questão de como comprar, qual o limite que eu dou de crédito para cada um, porque os próprios lojistas que são os clientes. Olha só o conflito de interesse que tem no meio dessa situação. É uma complexidade enorme, se não tiver claro o negócio no início, pode ter brutal problema lá para frente. Então o lojista talvez está lá, compra mais da capacidade que ele tem de pagar, pode dar problema, é natural, qualquer um pode dar problema, e aí ele não tem condição de pagar e o prejuízo vai para quem? O prejuízo vai para todo mundo que é acionista do negócio. Então tem que ter regras claras, quanto que cada um pode comprar, quanto que cada um pode ter de limite lá, atrasou, vai parar de vender ou não vai? Você vai ter coragem de falar, não, o teu sócio, não vai comprar mais. Geralmente é sócio e amigo, né? Porque geralmente todo mundo está em rede, são amigos e tudo mais. Como é que é o negócio? Numa mesa de bar ali, a conversa é todo mundo lindo, maravilhoso. Mas agora na hora do negócio, na hora que o calo apertou, na hora que justamente, você não está conseguindo pagar os boletos, está pagando tudo atrasado, com 5 dias lá no protesto, e aí vamos continuar vendendo para você? Então essa é a situação. Então, regras claras. E daí, a estudar o terceiro pilar que você falou, a mix, estudar qual mix você vai colocar para você não inviabilizar o negócio. Então, por exemplo, se você falar, vou colocar louça sanitária, será que você consegue fazer
fazer a gestão em cima desse mix de produto? Será que talvez a transportadora vai aceitar a louça sanitária? Será que você vai viabilizar o lojista vindo buscar a louça sanitária no CD? Então é assim, estudar o mix de produto para entender o que é mais viável e o que justamente vai trazer sustentabilidade para o CD. E quando a gente fala do centro de distribuição, tem uma peça aí fundamental que é o fornecedor, a indústria, né? Você enxerga que isso é um benefício para fazer a entrega? É um benefício, né? Total. Para a indústria, o fabricante, o grande industrial, ele vai olhar a facilidade que ele vai ter de atender aquele negócio. Então, ele vai, ao invés de ele vender para 20 CNPJs, ele vai centralizar uma entrega, uma nota fiscal, um boleto, um pagamento, uma negociação e ponto, acabou. Quem não gosta muito é os representantes, que às vezes você tem um CD lá, uma característica regional, você atende o estado todo, então as micro-regiões têm representantes diferentes. Então, talvez vai tirar a venda do representante lá da região sul e o CD lá da região norte, talvez vai dar esse atrito aí, que daí o problema é da indústria, a indústria vai ter que resolver isso. Tá? Algumas indústrias têm um modelo de análise para ver o que vende para o CD para compartilhar com os outros representantes. Cada um vai ter que estudar isso, mas eu vejo que a indústria é um bom negócio para a indústria, tá? Porque é um risco menor e centraliza a entrega, centraliza a negociação, é um ganho de escala para a indústria também, além de ser um baita negócio para a loja também. Você falou de atacadista e tal, né? Eu vejo que no segmento de supermercado, o que começou a evolução do CD da rede, né? Começou com um CD, né, para fazer essa entrega centralizada e tudo mais, enfim, isso voltado para dentro da rede. E agora eles estão indo para uma evolução de ser um atacadista também, né? Tipo, vender não somente para o associado, mas vender para o cliente externo, né? Os que não estão em rede. Você enxerga isso, uma evolução aí para os CDs de material de construção? Enxergo, mas ainda estamos alguns anos de distância disso. Até porque a gente precisa primeiro se estabelecer como CD da própria rede. Então a gente vê ainda muitos gargalos do lojista ser atendido pelo CD da rede de uma forma bem profissional e que de fato atenda às demandas. Então eu não vejo por que direcionar o foco para a venda externa, porque muitas vezes a loja não está sendo bem atendida pelo CD. Questão de não ser bem atendida em relação a não estar atendendo bem e tudo mais. Não está sendo bem atendida porque tem mais oportunidades dentro do mix de produto para explorar na loja. E aí depois, com maestria, vamos falar assim, a loja pode sim, o CD pode em si entender como é que é a lógica do jogo para atender o mix como todo, uma loja de materiais de construção, e se transformar num grande distribuidor. Mas ainda eu acho que está um pouco distante ainda, sabe? A gente volta para a mesma analogia da loja de material de construção. Isso. Faz o beabá bem certo, isso, faz o feijão de arroz bem certinho, o centro de distribuição, o CD é uma análise minha, sim, tá? Olhando, conhecendo vários CDs, várias redes, um ponto de vista. Claro. Talvez tenha gente que possa pensar um pouco diferente, mas é o que eu entendo. Normal, precisa natural, com foco, né? sabe? A gente tem aqui um ponto de vista de cada um, de rodagem aí de estrada, né, Sidney? Mas eu acho que é interessante essa questão do ponto de vista, e até porque, assim, essa provocação é justamente para levar para quem está nos assistindo que existe possibilidades, existe um ponto que a gente pode avançar para chegar, de repente, aí virar um grande atacadista, né, da região. Mas tem que fazer o beabá antes. O que acontece? Na grande parte dos CDs que tem sucesso, o negócio se tornou muito maior do que a própria loja do empresário. Então, assim, talvez está faltando, em alguns momentos, talvez até a habilidade em saber como dar direcionamento e como crescer esse negócio que muitas vezes saiu do controle e já está muito maior, dezenas de vezes, talvez maior, do que a própria loja. E aí, talvez precise de uma profissionalização, precise de um formato novo de gestão, para não atrofiar o negócio, que muitas vezes tem gente com uma estrutura já montada, pronta e tal, que é só você criar as condições para ter ganhos assim brutais, para rentabilizar o capital do lojista que empreendeu. Só que às vezes falta um pouco de visão, falta talvez um pouco de análise mais clínica do negócio e enxergar aquilo verdadeiramente como um negócio, não somente como um prestador de serviço, né? Tem gente que acha que o CD um prestador de serviço. Não, é um negócio. É um atacado atendendo a loja. Só que esse atacado é do próprio lojista. Então, tem que se estabelecer dessa forma, tá? Sidney, a gente está indo para os finalmente aqui da nossa conversa. Então, voou
A gente acho que vai ter que fazer a parte 2, parte 3, fazer uma websérie de séries, né, contigo aqui, porque é muito conteúdo, tu tens muito conteúdo. A gente não falou de dados, que eu queria falar um pouco mais, eu sei que tu gosta bastante dessa frente de dados, né, conhecer mercado, enfim. Realmente a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí do nosso bate-papo, foi muito rico. Mas faz um fechamento aqui para o nosso pessoal, diz uma mensagem aí que você quer trocar, né? Enfim, levar para eles aí, de despertar, vamos dizer assim. E tá contigo a palavra. Legal, muito bom. Eu adoro o segmento de materiais de construção. Eu me identifico muito com ele e o meu grande propósito é transformar esse segmento de materiais de construção em um segmento que justamente tem um nível de profissionalização igual tem o supermercado, igual tem uma farmácia. A gente tem um desafio enorme, assim como o Área Central também tem esse grande desafio de levar e prover soluções como um todo, tá? O que eu acredito que a gente, como varejista de materiais de construção, possa evoluir é justamente olhar com mais seriedade para a gestão do nosso negócio. Olhar com mais seriedade e olhar para esse negócio que a gente construiu como loja de materiais de construção sem muita emoção. A gente tem muita emoção do lojista olhando para o negócio dele, porque se ele tirasse a emoção, ele faria diferente. Porque quando a gente vê um grande player fora do Brasil que coloca dinheiro aqui, investe e tudo mais, ele matematicamente ele faz conta, viabiliza se está rentabilizando o patrimônio, se não está viabilizando, ele muda, ele corre atrás, ele fecha, ele vai buscar alternativa. Infelizmente, o lojista de materiais de construção ele é muito apaixonado, ele tem muita paixão pelo negócio dele, muitas vezes não está rentabilizando o capital que ele tem, ele está ainda com aquele negócio do mesmo jeito e não está provendo soluções para ele rentabilizar o capital dele. Tem muita gente que também, claro, já está acomodado, já está num ciclo de vida já da loja como empresa, já bem para a parte, mais para a parte do final que da parte do começo, e é natural. Mas eu provoco você, meu amigo empresário, meu amigo lojista de materiais de construção, a olhar com seriedade os controles financeiros, porque é aí que justamente vai mostrar para você aonde que está o gargalo, quais são os indicadores que vão apontar para você se está tendo sucesso ou não dentro da sua loja, quais são os indicadores que vão apontar o resultado da sua loja, quais são os indicadores que vão apontar o que você precisa verdadeiramente colocar como plano de ação. Então, todo trimestre, todo semestre, todo ano, a gente constrói plano de ação, desenha cenário, etc e tal. Por que não todas as lojas ter essa visão e ter essa maturidade de construir um plano de ação para enxergar o próximo ano, os próximos 5 anos da loja desenhado? Não simplesmente abrir a loja, esperar o cliente chegar e tá tudo certo e depois reclamar que a venda não aconteceu. Então, eu provoco você a levar com seriedade a gestão e o planejamento da sua loja, que eu tenho certeza, você vai mudar o nível de gestão. E um dos pontos fundamentais para mudar o nível de gestão da loja, obrigatoriamente, é você estar associada numa rede associativa. Isso vai mudar o modo com que você vê o negócio, isso vai mudar o modo com que você faz negócio e vai mudar o jeito que você faz a gestão da sua loja. Muito obrigado, Aline, pela oportunidade de levar essa mensagem, e quanto mais a gente conseguir amplificar essa mensagem, essa comunicação, melhor, porque a gente entende que existem oportunidades enormes no segmento de materiais de construção, e quem está aqui nos assistindo, que é lojista de rede, que é lojista, que enfim, trabalha numa loja de materiais de construção, tem muitas oportunidades e basta querer a gente enxergar diferente para fazer o negócio acontecer. Esse é o meu recado. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Sidney, obrigado. Pessoal, falei que ia ser um conteúdo, super conteúdo para gestão da loja e de rede, viu só? Não estava mentindo, Sidney aqui deu show. E gostaria de agradecer novamente a audiência. Continue aí com a gente, nos curta, clica no sininho, compartilha a página. E, novamente, obrigada, Sidney, obrigada de novo, tá? Eu agradeço do coração, quem está nos assistindo aí também, quer nos acompanhar no Instagram, @Sidney Lasta, muito conteúdo sobre gestão de varejo de materiais de construção. Agradeço o Área Central pela oportunidade de amplificar essa nossa mensagem para o varejista e para o lojista de rede de materiais de construção. Obrigada, Sidney. Um abraço. Valeu. Show.